Pessoal, a paz do Senhor a todos, graça e paz a todos. Bom dia, boa noite ou boa tarde, né? No seu horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Eu queria compartilhar com vocês a parábola do filho pródigo. É uma passagem muito conhecida, todos nós já conhecemos, mas Deus gerou algo no meu coração e eu queria compartilhar com todos vocês. Se você está aí com a sua Bíblia ou com o seu smartphone, abra em Lucas capítulo 15, do verso de número 11. Lucas capítulo 15, verso 11, vai subir o textinho aí, se vocês quiserem acompanhar. E é bom que acompanhem para ficar melhor. A palavra do Senhor diz assim, Lucas capítulo 15, do verso número 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me parte dos bens que me cabe. E eles lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos teus servos, trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matei um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glórias a Deus. Queridos, essa é uma passagem, uma parábola
que eu já disse que é muito conhecida. E aqui hoje nós vamos explanar um pouco sobre o que a mensagem quer nos trazer, o real plano de fundo, porque quando nós falamos da passagem do filho pródigo, a primeira coisa que vem na cabeça é o filho que fugiu. Mas eu quero falar para você nesta hora que você está assistindo esse vídeo, que nós vamos ver que o real sentido da parábola é o tamanho do amor de Deus para com as pessoas. O tamanho do amor de Deus, aquele amor que nos constrange. O foco principal é mostrar Deus como aquele grande Deus onipotente, onipresente, que nos ama, mesmo nós virando as costas para Ele, mesmo nós sendo como o filho primogênito ou como o filho pródigo, Ele mesmo assim nos ama. Então quero que você acompanhe comigo no verso de número 11, quando a parábola nos diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. Eu quero que você preste atenção nessa parte. Jesus, quando ele estava ensinando e contando esta parábola, as pessoas do Oriente Médio e do mundo antigo ficaram perplexos e escandalizados com esta parábola. Mas por que, Vinícius, escandalizados? Primeiro, na cultura do Oriente Médio e no mundo antigo, o pai, ele era o chefe da família. O pai, ele era o homem da casa que tinha total respeito e total autoridade. Nenhum dos filhos, tanto o primogênito como o filho mais novo, ousaria se levantar e pedir a herança do pai. Por quê? Está implícito aqui que quando o filho primogênito se levantou e disse: Pai, eu quero a sua herança, ele estava dizendo: Pai, eu quero que você morra. Porque para a herança passar para o primogênito e para o filho mais novo, que é o filho pródigo, isso só aconteceria se o pai morresse, ou se ele fizesse um testamento antes, já abrindo mão daquela fortuna e dando para os filhos. Então ali as pessoas, a multidão, quando estava vendo essa parábola, Jesus contando, eles ficaram escandalizados, porque eles olhavam e falavam: se um filho meu pedisse isso e fizesse isso, certamente ele seria expulso de casa. Existe um arqueólogo chamado Rodrigo Silva, e ele disse que ele contou essa parábola, essa mesma história, para as pessoas ainda no tempo contemporâneo, no século XXI. Ele viajou até as partes de Israel e do mundo antigo e contou essa parábola. E quando ele disse para aquelas pessoas essa parábola, eles ficaram escandalizados. E o Rodrigo Silva, ele disse para as pessoas: se um filho seu pedisse a herança, o que você faria? A primeira coisa que esses homens disseram: eu daria um tapa na cara dele. Porque isso é uma total falta de respeito, é uma total falta de respeito com o pai, de reverência. Porque, como eu disse aqui, no mundo mediterrâneo e até hoje, o pai, ele é o cabeça da casa, ele é o mais respeitado. Hoje aqui na América Latina, nós temos uma cultura que o pai, sim, ele é respeitado, sim, dentro de casa, mas o peso do respeito aqui na América Latina é muito diferente do respeito do povo do Oriente Médio. O pai ali, ele é intocável, inviolável. E primeiro, não foi nem o primogênito, que é o filho mais velho, que pediu a herança, foi o filho mais novo. Porque na hierarquia o primogênito, ele tinha e ele tem certos privilégios por ser o filho mais velho. Então, aqui ainda no verso 12, que Jesus disse: quando ele pediu a herança, automaticamente ele estava dizendo: Pai, eu quero que você morra. Mas o pai, de bom grado, ele vai e diz:
está escrito, e lhes repartiu os haveres. Então ele dividiu os seus bens, a herança, para os filhos, tanto para o primogênito quanto para o filho mais moço, que é esse que saiu de casa. Eu quero que você acompanhe comigo também o verso de número 13, que está escrito assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que o filho pródigo, ele foi e ele gastou todos os seus bens. Ele gastou toda a sua fortuna, porque os bens que o pai deu para ele foi convertido em dinheiro. E ali ele gastou de maneira pecaminosa. Existem dois pontos aqui. Primeiro, ele gastou os bens de maneira irresponsável. Segundo, a Bíblia diz que ele usou de maneira imprópria esse dinheiro. Como assim de maneira imprópria? E está escrito aqui, com imoralidade e libertinagem. Provavelmente com pecados sexuais ilícitos. Então, ele também gastou o dinheiro de forma imprópria, como também pecou na parte moral. Ele foi, como nós podemos dizer aqui, um pregador, um pecador escrachado, sabe? Aquela pessoa que, vou colocar aqui no ditado mais popular, que chutou o balde. Aquele cara que pegou, virou as costas para tudo e começou a pecar, começou a se entregar para o pecado, começou a fazer tudo que era mais ruim, não respeitando leis civis, não respeitando leis morais, não respeitando o próximo, gastando, vivendo como se não houvesse amanhã. Era isso que esse jovem estava fazendo. E é por isso que nós vemos aqui no verso 13. Existem pessoas que viram as costas para Deus e achando que não tem amanhã e vivendo de forma imoral, vivendo de forma que Cristo não irá voltar um dia. Como esse jovem estava fazendo aqui, ele foi e gastou tudo que ele tinha. Gastou tudo, seus bens. Não só os bens, mas também de forma imoral, ilícita, pecados da mais alta pecaminosidade. E agora aqui, nós vemos que é interessante que as pessoas acham que o dinheiro nunca vai acabar, né? Mas o dinheiro uma hora acaba, né? E aqui o dinheiro dele acabou e ele ali ficou sem chão. O que ele faz? Ele vai procurar recursos naquela cidade, porque a Bíblia diz que veio uma grande fome. Você acompanha aqui no verso de número 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Uma coisa que nós tiramos de lição até para a nossa vida pessoal e também para a nossa vida profissional é que nós devemos saber aonde também aplicar os nossos recursos, porque Deus ele nos deu sabedoria para ter uma vida saudável, para ter uma vida conforme a palavra do Senhor diz. O exemplo também do filho pródigo é um exemplo de pessoas que gastam e não pensam no amanhã, sendo que o amanhã ele vem. Então nós devemos nos policiar, nós devemos nos preparar, nós devemos estar preparados para o pior. Nós devemos nos assegurar. É que nem aquelas pessoas que quando compram, um exemplo aqui, compram um veículo, ela põe o seguro, porque qualquer coisa que acontecer com aquele automóvel, ele está assegurado. Nós devemos nos assegurar em todos os aspectos, tanto
no aspecto espiritual, nos guardar para Cristo, quanto no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família, na nossa área profissional também. Então esse jovem aqui, ele gastou tudo, né? E vamos acompanhar no verso 15 também. Então ele foi e se agregou, ou seja, procurou trabalho, né? A um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. O interessante é que nós vemos aqui a profundidade e a pecaminosidade que esse homem chegou, porque o porco, tanto para os judeus quanto para os árabes, ele é um animal considerado impuro, um animal imundo. E aqui no contexto, esse jovem ele estava trabalhando com porcos. E mais para frente nós vamos ver aqui que ele diz, e ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Além de ele querer a comida dos porcos, as pessoas que passavam ali não davam nada para esse jovem, para esse cidadão. Por quê? Porque havia fome na cidade. Eles não tinham alimento nem para eles, quanto mais para pessoas que eram estrangeiras. E aqui agora nós vemos que esse jovem, ele quer se alimentar até da comida dos porcos. E ele só não se alimentou da comida dos porcos por um motivo, que esse alimento que era dado aos porcos, ele era indigestível para seres humanos. Então o ser humano não poderia se alimentar, porque se ele pudesse se alimentar, certamente ele comeria da comida dos porcos. Isso nos mostra que quando nós se afastamos de Deus, nós nos aprofundamos em pecados tão profundos, no lamaçal do pecado, que nós já achamos que nós fazemos parte desse mundo e se moldamos a ele. Talvez se você está afastado, ou se você já foi afastado um dia, eu quero que você se lembre do seu passado e você dê valor do lugar que Deus te colocou agora. Porque no passado você andava como um ímpio, andava como o mundo queria que você andasse, a tal ponto de você se moldar ao mundo. Como esse jovem aqui, ele se moldou, ele praticamente ele estava sendo igual porcos, porque ali ele estava trabalhando com porcos, ele estava querendo se alimentar da comida dos porcos. Você entende isso? É isso que o pecado nos faz. Ele nos leva para longe de Deus. E mais ainda, ele nos faz parecer com os ímpios, que era o que estava acontecendo com esse jovem. Só que agora é a parte interessante do texto, eu quero que você preste atenção no verso 16, 17 e 18. No verso 17, que está escrito assim: então caindo em si, preste atenção nessa parte, a Bíblia diz que ele disse, então caindo em si. Aqui, nessa passagem, caindo em si não quer dizer que aqui, nesse exato momento, ele se arrependeu. Mas ele pensou, como está escrito aqui, então caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui as pessoas acham que é um momento bonito da história, né? Que ele se arrepende, que as coisas vão voltar ao normal, que ali tudo vai ficar bem. Só que esse termo, caindo em si, quer dizer o quê? Que ele, o filho pródigo, ele analisou as situações e ele disse, pelo menos com o meu pai eu vou ter o que comer, eu vou ter o que beber, e até os escravos deles têm uma vida razoavelmente boa. Então ele elabora um plano, se você for ver aqui, ele elabora todo um cenário para falar com o pai. Porque ele não imaginou que o pai iria receber ele daquela maneira. Ele nunca imaginou que o pai iria dar uma festa para ele.
Você entende? Então, está implícito aqui que ele ainda não estava arrependido de vez. Ele ainda não estava totalmente arrependido, mas ele pesou na balança e falou: certamente na terra do meu pai eu não posso ser filho, mas lá eu tenho pelo menos uma vida melhor. E eu quero trazer uma aplicação para você nesta noite muito séria. Existem pessoas que se afastam de Deus e quando elas estão no fundo do poço, elas olham de volta para a igreja. Não não pelo que Cristo é, mas pelo que Cristo pode oferecer. Eu quero que você preste atenção. Se você está voltando para a igreja, ou se você está voltando para Cristo por causa disso, eu quero que você analise o seu cenário. Existem pessoas que voltam para Cristo porque eles veem a qual ponto de pecaminosidades que eles chegaram, que eles olham para a igreja, eles olham para as bênçãos de Cristo, eles olham para tudo aquilo que Deus pode fornecer e voltam para ter com Deus. Como esse filho voltou, olha que interessante, ele caiu em si, ele teve um estralo e ele voltou. Mas agora é a parte mais linda do texto e a parte que nós vemos que constrange a qualquer um que analisar a Escritura e olhar o texto. Eu quero que você preste muita atenção nessa parte. Ele já tinha elaborado o plano. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Preste atenção nessa parte no verso 20. O pai, aqui você vê, como eu disse no começo, que o foco da mensagem é mostrar o amor do pai. É mostrar o amor que nos constrange e o amor que nos humilha. Por que o amor que nos constrange? O pai ele já estava de longe da cidade, olhando para ver se o filho ia voltar ou que horas ele iria voltar. E por que ele estava olhando? Porque, como eu disse no começo, o que o filho fez com o pai repercutiu em toda a cidade. E se o filho voltasse para a cidade e ele pisasse o pé naquela cidade, certamente ele poderia ser apedrejado, certamente ele poderia ser morto, certamente ele poderia ser excomungado novamente pela população. Mas o pai, já sabendo disso, ele ficava de longe, observando e vendo a hora que o filho iria voltar. É interessante que Deus ele sabe a hora e o momento exato que nós vamos nos reconciliar e voltar a Ele. E Ele fica observando para abraçar. E olha interessante aqui no texto que a Bíblia diz que o pai, ele se compadece dele e ele vai correndo e o abraça. O interessante é que quando ele fala que o pai saiu correndo, é algo que não é comum de um homem fazer na Idade Média e no mundo antigo. Por quê? Porque é algo ímpar de acontecer. Um homem, ele era o chefe da família, como eu disse. O homem aqui, ele era considerado a autoridade máxima. E aquela atitude de correr até o filho simbolizava até uma certa humilhação. Eu quero trazer um exemplo aqui. Você andando aqui na Avenida Paulista, você vê aqueles homens de terno e gravata, eles até andam assim, se vestem bem, e você não vê eles correndo desesperadamente igual um louco para cima e para baixo, não. Eles têm até classe para andar. Era a mesma coisa que acontecia no mundo antigo. Os homens, eles não saíam correndo, mas o pai, ele saiu correndo desesperadamente para buscar o filho. Sabe o que isso mostra? O amor incalculável de Deus para conosco. O amor incalculável de Deus com a gente. E o pai aqui, ele sai correndo desesperadamente, como está escrito aqui. E o filho aqui, como eu disse, ele já vem com um plano. Ele já vem com uma estratégia, né? No verso
18 aqui, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então ele monta uma estratégia. Ele aqui não estava arrependido ainda. Ele montou aquela estratégia para falar com o pai. E olha que interessante, verso 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Só que o interessante é que o pai aqui, ele interrompe a passagem do filho. Ele interrompe a fala do filho, porque o filho, ele tinha elaborado um plano, só que quando o filho estava falando ali, o pai falou, para, e ele interrompe ali. E agora no verso 22, o pai porém diz aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, porque o interessante é que os escravos, eles não usavam sandálias. Então aqui o pai já estava falando para ele, você não vai ser servo, você não vai ser escravo. Segundo, o anel, ele simbolizava um cargo importante ali na casa, ali na família. E fora isso, a Bíblia diz que ele sacrificou a novilha, que está escrito aqui. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar. E aqui nós vemos o amor do pai. E aqui nós vemos como o filho, eu acredito que a maior humilhação não foi ele perder tudo. A maior humilhação não foi ele trabalhar com porcos. A maior humilhação não foi ele querer comer a comida dos porcos. Mas a maior humilhação foi ele fazer tudo isso contra o pai. E ainda voltar para ter com o pai. Não por amor, mas porque o pai poderia oferecer algo melhor, né? Igual os seus servos tinham. E ainda assim o pai o abraça, não deixando ele ser escravo e dando ainda um cargo de importância para ele. Assim é conosco. O que nós merecíamos era a condenação eterna, mas Deus, ele nos livra da escravidão do pecado e a Bíblia diz que nós vamos ter o galardão no céu. É como se fosse um bônus, porque a graça do Senhor já nos basta, mas ainda assim, Deus, ele é fiel para nos presentear com bênçãos nos céus e com bênçãos que são terrenas aqui na terra. E aqui nós vemos o tamanho do amor do pai para com o filho primogênito, para com o filho pródigo. Só que agora no verso 25, nós vemos que o filho primogênito, ele se ira com o que tinha acontecido. Jesus aqui ele faz alusão aos fariseus e aos saduceus e aos mestres da lei, aos escribas. Porque ele diz aqui, você já tem tudo, você já tem porção dobrada, porque o filho pródigo, o filho primogênito, ele já tinha porção dobrada. Então, ele já tinha mais do que o filho pródigo, como os fariseus já tinham. Aqui, esse filho que Deus falou aqui, que era o filho primogênito, ele simbolizava o fariasismo, ele simbolizava a seita dos saduceus, ele simbolizava, né, os mestres da lei. Então aqui nós vemos que o filho primogênito, ele nunca amou o pai, o filho mais velho, porque ele estava interessado apenas nos bens. Eu gosto de colocar aqui que você tem o filho pródigo, que é o pecador escrachado, aquele que faz, que vira as costas para Deus, que extrapola com tudo. E você tem o filho primogênito, que é aquele pecador de terno e gravata, né? Aquele pecador que tenta parecer o que não é, mas no fim ele é um hipócrita. Você tem então o pecador moderado de terno e gravata e você tem o pecador escrachado, que é o filho pródigo, que faz tudo. Mas o filho pródigo, ele realmente se arrependeu. Já o
filho primogênito, que simbolizava a seita dos fariseus, eles nunca se arrependeram. Mas aqui nós vemos também o amor do pai para tanto com o filho primogênito quanto com o filho pródigo. É como eu disse aqui, e eu estou já finalizando para você entender. Essa parábola, ela mostra o real amor de Deus, tanto para o pródigo quanto para o primogênito. Eu quero que você entenda nesta hora que você está vendo esse vídeo, que Deus, Ele nos ama. Não importa se você é o pecador escrachado ou o pecador de terno e gravata, pecador que é moderado. O que vale é o arrependimento verdadeiro e crer em Cristo e buscar a Deus, não pelo que Ele pode fazer, e sim pelo que Ele é. Porque Deus, Ele está só de longe, te observando e esperando uma atitude sua. Então que neste momento você medite nisto, medite nesta parábola. Eu creio que Deus falou grandemente com você nesta hora. Aqui foi uma pregação mais expositiva e textual, eu fui quebrando texto por texto. E eu quero que você se arrependa e volte para Cristo, porque o Pai, Ele te aguarda. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você se inscreva no canal, que você ative as notificações e que Deus esteja com você. Amém. Glórias a Deus.